Bem, pessoal, eu queria falar um pouquinho sobre o projeto de vocês, que eu vi que algumas pessoas tiveram dúvida na hora de montar, a professora pediu para refazer. Então, vou passar aqui tipo um esquema bem básico, tá? Quando a gente vai montar um projeto, a primeira coisa que tem que ter em mente é a pergunta. O objetivo da sua pesquisa é responder uma pergunta. Se não tem nenhuma pergunta, não, mas a professora forçou você a fazer, vai dar ponto, você tem que ter uma pergunta. Então, a pergunta é diferente do tema. O tema do trabalho é mais amplo. Ela deu, por exemplo, os temas de alimentação fora de casa e alimentos funcionais. Então, você tem que ter uma questão para descobrir dentro desses temas. Quando você tem essa questão, você vai fazer ela de uma maneira prática no laboratório, para tentar ver resultados para apresentar, ou vai fazer pesquisas na rua. Então é assim, por que no tema de alimentação fora de casa, por exemplo, por que os alunos do IBILSE preferem comer no restaurante Y? O que eles buscam, qual que é a característica das pessoas que buscam aquele lugar. Eu vou descrever. Então você tem que ter ideia, o tipo de coisa que você quer responder. E daí passar para a metodologia, você vai para o questionário, a forma de abordar as pessoas, as perguntas que vão conter no questionário. Então assim, depois que você definiu a questão, eu tenho aqui um esqueminha. Você vai definir a metodologia de trabalho que você pesquisa na rua. E depois você vai colher os dados para reforçar a resposta que você vai dar. Você não pode falar simplesmente que a pessoa vai no restaurante de R$8 porque não conseguiu comprar ticket do RU. Eu acho que é por isso, né? Você não acha. Você tem que ter dados falando por que ela escolheu tal lugar e não outro. Características aí. Você vai montar um questionário que dê depois para você relacionar as questões umas com as outras. E como que monta essa metodologia? A gente não nasce sabendo montar uma metodologia científica. A maioria das pesquisas, alguém já fez parecido. Então, tem que ler artigos, procurar na literatura. Você vai pesquisar assuntos referentes ao que você quer saber, vai pesquisar artigo científico, não é para pesquisar no Wikipédia. Com certeza alguém já fez alguma coisa parecida que você pode se basear. E aí depois que você lê muito, lê vários, aí já vai começando a clarear um pouco, bastante as ideias e como que você vai fazer a pesquisa. Então, depois que você tiver com a questão formulada, como que você vai procurar responder essas questões? Você vai a campo, você vai fazer as entrevistas, ou você vai para o laboratório colher seus dados. Eu quero saber se a quantidade de amido resistente influencia nos parâmetros de secagem da banana verde. Então, essa é a minha pergunta. Como que eu vou chegar nessa resposta? Eu vou pegar os diferentes tipos de banana, vou por secar, seguir tal metodologia, vou fazer assim, 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 igual para todas as amostras, tal. E vou ter uma resposta no final. Depois, para interpretar essa resposta, já é outro assunto. Aí a gente vai ver quando vocês estiverem na análise de resultados. Então, nesse primeiro passo, para entregar o projeto terça-feira certinho, vai seguir esse esquema aqui, ó. Cadê? Eu rabisquei. Vocês vão fazer uma capa. Aqui, deixa eu ver. Uma capa com título,
os dados da universidade, o nome das pessoas. No trabalho, vocês vão fazer uma introdução, que é aqui uma revisão bibliográfica sobre o tema. No conteúdo que vocês leram no artigo, você vai falar sobre o seu objetivo do estudo, o seu objeto do estudo, desculpa. Vou fazer uma revisão sobre os alimentos funcionais, falar um pouquinho do alimento que você escolheu, das vantagens dessa pesquisa, uma justificativa. Vocês peguem artigo. No caso aqui, eu acho que no caso de uma tese de doutorado, essa revisão bibliográfica tem 60 páginas. Não é o caso do trabalho de vocês, né? Vai fazer curto, não sei se a professora definiu. Mas meia página, uma coisa sucinta falando sobre o tema. E depois aqui o objetivo da sua pesquisa, você vai definir. A metodologia, você vai descrever os métodos que você vai usar, que se é entrevista, você vai descrever a forma de abordagem, as questões que vão ser abordadas, né? Então na metodologia tem aqui os materiais que vão ser usados, questionário, ou secador, ou os materiais de laboratório, os procedimentos, como que você vai fazer. Isso em base na literatura, viu? Que eu falei de procurar nos artigos, alguém que já fez parecido, vocês vão se basear nisso. E aí tem um delineamento estatístico, que é a parte um pouco mais complicada para decidir, você pede ajuda para a professora. Eu já fiz 3 iniciações científicas, um TCC, estou no projeto escrevendo o projeto de mestrado, e até hoje eu não sei fazer direito de delineamento estatístico, não sei decidir. Então vamos aproveitar da professora aí. Geralmente tem um cronograma. Eu acho que não precisa ser no caso de vocês, porque o tempo é curto, assim, não precisa definir cronograma, mas aí o orçamento, o que vocês vão gastar com impressão, com as frutas que eu vou desidratar, tal, vai colocar tudo que vocês vão gastar no projeto. E depois a referências que vocês usaram para definir a introdução, a metodologia, né? Vão escrever aqui. Então é esse esqueminha assim, digitado e entregar para ela. Então façam isso nesse fim de semana. Até terça-feira vocês entregam, se quiser alguém me procurar. Segunda eu não tenho muito tempo, mas se tiver alguma dúvida, pode perguntar aí pelo WhatsApp, a gente tenta conversar um pouco. E depois, na hora de fazer o experimento também, eu me ponho à disposição para ajudar, tá? Então é isso, espero ter clareado um pouco para vocês. Obrigada.